Meus amigos, final de Campeonato Brasileiro da Série B que promete, hein? Amanhã, o Vasco da Gama e Ituano, o treinador Jorginho hoje finaliza aí a preparação. A gente vai falar para vocês a provável escalação. Iremos abordar aqui o assunto referente a reforços. E olha essa situação aí que vazou ontem de mala branca, mala preta, aí envolvendo CRB e Bahia. O Bahia teria comprado aí a vaga do CRB. Vou dar minha opinião sobre essa situação. E o julgamento foi remarcado. E olha, ontem a gente assistiu mais um episódio de falta de representatividade aí da diretoria do Vasco da Gama. O Sport se manifestou. E o Vasco? Olha, esses 3 pontos é questão de honra, tem que vir para São Januário. E a gente vai falar muito aí sobre esses assuntos. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre o jogo decisivo. Hoje o Jorginho finaliza aí a preparação. Amanhã, às 18h30, tem Vasco da Gama e Ituano. A Globo vai passar esse jogo para 16 estados. Isso mesmo. Além da TV aberta, o Premier e o Sport TV também vão passar esse jogo. E é aí que tá, meus amigos. Por isso que a Globo foi favorável ao adiamento aí do julgamento entre o esporte, né? 16 estados. Amanhã o Vasco é quem vai manter a grade de programação da Rede Globo. O seguinte, Jorginho treinando muitas finalizações e posicionamento defensivo. Força máxima. Andrei, Yuri Lara e Palácios aí treinando normalmente lá no resort, vão para o jogo. Então o time do Vasco, Thiago Rodrigues, Léo Matos, Bosa Conceição, Paulo Vitor, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Marlon Gomes, Figueiredo e Raniel. Provável time aí do Vasco da Gama. Meu placar aí, 2-1 para o Vascão da Gama. O seguinte, ontem a gente tomou conhecimento aí que o Vasco da Gama aí estaria negociando o retorno do Leandro Damião para o Brasil. Então, Leandro Damião podendo pintar aí no Vasco da Gama. Aí vocês veem como que é as coisas. O Cano com dificuldade para poder renovar lá com o Fluminense, os caras vão tentar trazer o Leandro Damião. Bom, pegou todo mundo de surpresa essa situação aí da compra da vaga. Olha a imoralidade a qual chegou o futebol brasileiro. Compra de vaga aí, o Bahia teria ditado uma regra nova e obrigado aí o CRB a colocar um time alternativo. Inclusive, o treinador do CRB foi até demitido porque queria simplesmente aí colocar a força máxima, certo? Então é o seguinte, cara, isso é imoral. Isso aí é uma vergonha. Agora é o seguinte, o Vasco tem que fazer o seu papel dentro de campo. Isso não pode servir de muleta e de desculpa. Faltam 2 vagas ainda. O Vasco da Gama é culpado por ter se colocado nessa situação,
por ter montado um time fraco, um time sem condições de vestir a nossa camisa. O Vasco está chegando aí nessa última rodada, não é porque houve complô, nem nada disso, não. É porque o time é fraco, porque não houve planejamento, porque passaram por aqui 4 treinadores esse ano. Essa é a grande verdade aí. Então o Vasco tem que fazer o seu papel bonitinho e contra todos, vencer a imoralidade e tudo aí. Situação aí do julgamento aí, né? O julgamento foi remarcado ontem, 9 horas aí, perdão, dia 9, próxima quarta-feira, 11 horas da manhã. O Sport vai responder aí a 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, 211, 13 e o 205, parágrafo 1º, além aí do artigo 19 e 20 do Regimento de Competições da CBF, né? Além disso, o goleiro reserva e o vice-presidente do esporte vão responder aí pela situação da agressão ao massagista do Vasco da Gama. Pelo lado do Vasco aqui, Raniel e Luiz Henrique, que estão liberados aí para a partida desse final de semana, foram punidos aí preventivamente, vão passar por outro julgamento aí, certo? Inclusive o goleiro Raus também, e o Vasco foi indiciado aí, conseguiu ser réu nessa situação pelo tumulto. O Sport ontem lançou uma nota se dizendo aí perplexo pela nota que o Vasco fez com relação ao adiamento. Aí deu aquela esculachada no Vasco, essa diretoria tosca, né? Aí fica aí, canal de YouTube preocupado aí. Meu irmão, tem que preocupar em cobrar desses vagabundos que estão lá no Vasco, né? Mas preferem falar aí que a 777 está comprando o Genoa, né? O Sevilha, melhor dizendo. E é o seguinte, tá? Pessoal, esses 3 pontos é uma questão de honra aí para o Vasco da Gama. Que o Vasco vença o Ituano, que o Vasco consiga esses 3 pontos. A CBF aí deu todo o parâmetro aí para que o Vasco conseguisse esses 3 pontos. O presidente ontem da CBF botou uma pressão para que isso viesse a acontecer aí, tanto que o julgamento foi remarcado e a gente espera aí que o Vasco consiga aí esses 3 pontos aí, que é questão de honra. Bom, com mala branca, com mala preta, a gente tem que vencer o Ituano amanhã, certo? E o Vasco joga por um empate. Então, não vamos colocar aí determinadas coisas de muleta, certo? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!